Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cadu Maciel e eu tô aqui hoje para trazer para vocês dicas para a oitava rodada do Cartola FC aqui no canal do FNV. Então vamos lá, eu vou te dar 3 nomes por posição para você escalar aí o seu time bonitinho e imitar nessa rodada. Eu vou começar pelos goleiros e vou até os técnicos e eu vou falar para você a nossa escalação e o nosso capitão. Então no gol a gente vai começar com Marcelo Lomba, Fernando Miguel e Cássio. O Lomba, que é do Internacional, é o goleiro do time líder do campeonato, vai enfrentar o Bahia dentro de casa, né? É o time de melhor defesa, tem 3 gols sofridos apenas, então é uma aposta bem interessante, ele que desvalorizou na última rodada, certo? Então você tem, além dele, o Fernando Miguel, que joga também dentro de casa, né? O Vasco vai jogar aí pela oitava rodada com o Fernando Miguel no gol, é uma aposta bem interessante. O time sofreu apenas 5 gols durante todo o campeonato, aí é uma aposta bem legal. E a terceira opção, o Cássio, que vai enfrentar o Botafogo jogando dentro de casa, o Botafogo que é o pior ataque do campeonato, certo? Uma aposta aí, então, bem interessante. A gente vai colocar alguns nomes do Corinthians aqui na nossa escalação, certo? Para vocês aí decidirem se vocês querem. Então a gente vai te dar aí também um zagueiro e um lateral. Do Corinthians não é recomendável, né, que você coloque 3 jogadores do mesmo time, né, na defesa, porque se tomar gol você perde 15 pontos. Então é bem complicado, é uma aposta, né? Então se você quiser colocar, você coloca. Mas no nosso time a gente vai de Marcelo Lomba. Seguindo para os zagueiros, a gente tem 3 nomes também, o Cuesta, o Rodrigo Caio e o Gil do Corinthians. Certo? Começando com o Cuesta, novamente, o Internacional, jogando dentro de casa, o Bahia sem técnico, né, com um técnico interino, na verdade, ainda negocia ali um técnico, o presidente diz que será ou um técnico estrangeiro ou um técnico brasileiro, que já está avançado aí as negociações. Então é interessante você colocar o Cuesta na sua defesa, é um cara que vai sempre muito bem no Cartola, né, pontua sempre bem aí, é bem legal você colocar ele, né, se ele manter o saldo de gols também, é uma aposta bem interessante. O Rodrigo Caio, do Flamengo, o Flamengo que vai jogar dentro de casa contra o Fortaleza do Rogério Ceni, o Fortaleza que é bom, só que, né, o Flamengo tem um elenco que é superior ao do Fortaleza, né? A gente vai colocar o Rodrigo Caio aqui, é uma opção interessante para você colocar, né? Ele pode manter o saldo de gols, ele pode ir muito bem também, é um cara que tem o jogo aéreo ao seu favor, né? Pode ser que ele marque também algum golzinho, é uma aposta bem interessante. E o Gil, seguindo para o Gil, a gente tem aqui um zagueiro que é bom, que fez 1.4, tem uma média de 1.4, então se ele manter o saldo de gols, ele deve sim valorizar, né? E é um cara que é sempre muito bom, tá sempre dividindo bolas, ele é um cara que pode sim ganhar alguns desarmes para você, e novamente o Botafogo, a defesa ruim, né? O ataque ruim, desculpa, é interessante você colocar jogadores da defesa do Corinthians. Seguindo para os laterais, a gente vai ter Isla, Fagner e Moisés do Internacional. Começando pelo Isla, do Flamengo, a gente tem aí mais um jogador que chegou faz pouco tempo, mas já está adaptado. Na primeira rodada saiu do banco contra o Santos, né? Não jogou lá tão bem, mas depois, na rodada passada, ele deu 2 assistências, ele fez 8.7, é um cara aí que quando tiver bem, ele vai conseguir pontuar bem, e a tendência é que nessa rodada ele consiga ali algum espaço pelo lado do campo, né, e dê algum cruzamento, faça alguma assistência, se não, mantenha talvez aí o seu saldo de gols, lembrando que o Flamengo vai sem Diego Alves, né, o goleiro tá com Covid, foi diagnosticado com Covid, e a provável escalação venha com César, certo, de titular. Então a gente tem aí o Isla, uma boa opção para a lateral, né? Além dele, a gente tem o Fagner, novamente do Corinthians, é um cara que sempre sobe para apoiar, sempre tá lá nas jogadas, lá em cima ele entra dentro da área, bate, ele toca, ele cruza, é um cara que joga ali quase como se fosse um ponta, mas ele também volta para defender, ele tem esse desarme, ele é um cara que é um pouco faltoso, mas é interessante colocar ele no seu time, a tendência é que as faltas não façam lá tanta diferença, isso se ele fizer as faltas, né, e uma assistência ele compensa. Então é interessantíssimo o nome do Fagner para esse time do Cartola, certo? Um cara que está ali custando por volta de 10 cartoletas. Tem também o Moisés, que é do Internacional, que pontuou mais ou menos ali na última rodada. É um cara interessante, né? Ele que faz a dupla com o Saravia, ele joga pela esquerda, é um cara que lá no Bahia, no ano passado,
pontuava muito bem, começou esse ano pontuando bem também, deu uma caída, mas a tendência é que contra o Bahia ele mantenha o saldo de gols, quem sabe ele não sobe, dá uma assistência, marca um gol, ou faz alguma coisa do tipo e dá uma mitada no seu time. Seguindo para o meio campo, a gente tem também 3 nomes, o Arrascaeta, Thiago Galhardo e o Benítez do Vasco. Certo? Começando com o Arrascaeta é um dos principais nomes do Flamengo, né, para enfrentar esse Fortaleza aí, é bem interessante. Ele é um cara que dá assistência, que marca gol, se movimenta muito bem, abre muito bem o espaço. É interessante você ter ele no seu time, né? Quem sabe ele dê também essa mitada. Ele é um cara que vem imitando também, ele está custando por volta de 21 cartoletas, é um investimento que você pode fazer, a tendência é que ele pontue e vá muito bem aí nessa rodada. Além dele, o Thiago Galhardo, o mito, né, um dos mitos desse campeonato, né, ele é um dos destaques do líder do campeonato internacional, que vem jogando muito bem também. O Thiago Galhardo ali pelo meio, ele pode marcar um gol, pode dar um passe, pode fazer alguma coisa diferente. Ele que saiu do banco na última rodada e ainda assim conseguiu pontuar muito bem, é um cara que como titular ele tende a ir bem também. Então é uma boa aposta para o seu time. Cuidado, porque Arrascaeta e Thiago Galhardo podem deixar o seu time bem caro, né? Eles vão custar os dois juntos ali por volta de 40 cartoletas, né? Um pouquinho menos. Então você tem que tomar cuidado aí na hora que você for escalar esses dois aí, escolher um ou outro. A gente conseguiu escalar os dois juntos, você tem que ficar de olho na sua economia também. Mas é um cara que se entrar no seu time, com certeza ele vai te dar um retorno, com certeza vai te dar um bom retorno. Né? Além dele, né, para terminar aí o meio de campo, o Benítez do Vasco é um cara que vem jogando bem também, ele pontuou mais ou menos na última rodada, a tendência é que pontue bem agora jogando dentro de casa, né, nessa rodada, contra o Atlético Paranaense que vem mal, que perdeu o seu técnico e tudo mais, é um ataque com o Ramon ali, né, no banco de reservas, organizando o time. É interessante da gente ver esse Vasco jogar. O Benítez é um dos destaques, é um cara que pode sim pontuar bem nessa rodada, certo? E seguindo então para o nosso ataque, o trio de ataque Gabigol, Cano e Luciano do São Paulo, certo? Começando com o Gabigol, né? O Gabriel ele vem tentando recuperar o seu futebol, é um cara que sempre pontua muito bem, que sempre joga muito bem, acima de tudo. É o batedor de pênaltis do Flamengo, é interessante você ter ele no seu time. O Gabigol, ele ficou no banco na última rodada, certo? O Pedro, que jogou, foi 5-3 para o Flamengo. O Pedro conseguiu pontuar muito bem, né, e conseguiu jogar muito bem. Acima de tudo, o Gabigol deve vir com sangue nos olhos para essa rodada, para sim marcar o máximo de gols, dar o máximo de assistência e dar o seu melhor, para não perder essa oportunidade, para não perder sua titularidade dentro do Flamengo. E no ataque, o Gabigol é um cara bem interessante aí pro seu time, então ele que tem aí o Pedro dando farol alto atrás, né, ele vai vir com tudo, com certeza, aí para essa rodada de número 8, ou ele ou o BH, mas é mais interessante você ir de Gabigol, é a nossa dica para esse ataque do Flamengo. Continuando, a gente vai ter o Cano, né, o Cano do Vasco, artilheiro, né, veio lá de fora para jogar pelo Vasco e vem jogando uma bola muito boa, é bem interessante, ele que marca bastante gols, né, é uma opção bem interessante contra esse time fraco do Atlético Paranaense, que está abaixo do que pode render, né? E além do Cano, para terminar o nosso ataque, o Luciano do São Paulo é uma opção interessante. O Luciano estava no Grêmio, foi para o São Paulo, né, começou a jogar ali o seu futebol, encontrou, né, foi uma troca boa para os dois jogadores, né, é interessante você ter o Luciano dentro do seu time, pode ser que ele marque um gol, um jogador bem inteligente, também dá assistências, ele está sempre muito bem posicionado, é uma opção bem interessante aí para esse ataque. Para fechar, os técnicos, né, temos Jair Ventura, Torrent e Kudê, certo? Então, para começar, o Jair Ventura do Sport começou muito bem, estreou com uma vitória contra o Grêmio, né, tá aí indo muito bem, foi 2-1, né? Lógico, ele começa, ele é um cara que joga para trás, mas vai enfrentar o Goiás, né? A gente não colocou ninguém do Sport aqui nessa nossa lista, porque é bem complicado você escalar os jogadores do Sport, né? E é bem complicado você ter rodadas assim, né? Você ter jogadores que podem ir muito bem, mas se você errar e o outro fizer um gol, quem vai se beneficiar vai ser o técnico. Então assim, a gente decidiu que o melhor seria você colocar
talvez o técnico do Sport, quem sabe você não tire 5, 6 pontos do Jair Ventura, né? Ele que vai enfrentar novamente o Goiás, que está em 20º colocado, né? Perdeu o seu técnico, que era o Ney Franco, né? É uma opção interessante, é uma opção que pode sim dar certo, pode sim render, né, para o seu time. Do Cartola, ele que está barato, é uma opção econômica para essa rodada. Além dele, nós temos o Torran, do Flamengo, né, o Torran que vai enfrentar o Fortaleza. Novamente, a gente já disse tudo que pode acontecer nessa partida. É uma aposta também, é interessante, pode ser que perca o saldo de gols e isso acabe influenciando na atuação do técnico. Mas, novamente, é um time que tende a marcar muitos gols, esse time do Flamengo. É uma opção bem interessante. E para falar sobre sofrer gols e marcar gols, ninguém melhor do que o Kudê. O Kudê é a nossa terceira opção. Ele é o técnico do Internacional. O Internacional, melhor ataque da competição, melhor defesa da competição, né? Marcou 11 gols, sofreu 3 gols. É uma aposta bem interessante, né? É jogar seguro mesmo, saber que provavelmente ele vai ir muito bem, né? O Internacional jogando novamente contra o Bahia, dentro de casa, tem tudo para pontuar muito bem. E o Kudê aí do Internacional é uma opção, tudo para dar certo aí, o nosso último técnico para a rodada de número 8, certo? Então, a nossa escalação ficou assim: Marcelo Lomba no gol, Cuesta e Gil na zaga, Fagner e Isla nas laterais, Arrascaeta, Benítez e Thiago Galhardo no meio de campo, Gabigol, Luciano e Cano ali na frente. Para terminar, o Jair Ventura, e o nosso capitão é o Thiago Galhardo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, o seu comentário, a sua sugestão aqui de escalação na nossa seção de comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando aqui o Futebol na Veia. Fique de olho nos nossos sites, né, para você ficar por dentro de tudo que acontece aí dentro do futebol brasileiro e mundial, para você imitar também no Brasileirão, no Cartola FC. Meu nome é Cadu Maciel, para o Futebol na Veia. Aqui o jornalismo está no sangue.